Você já sentiu aquele frio na espinha quando chegou a hora de mandar aquela mensagem para o seu cliente informando que o valor da sessão vai mudar? Aquele medo paralisante de perder o cliente, de ser julgado, de parecer ganancioso demais? Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Olá, eu sou Jéssica Morim e a minha missão é ensinar terapia cognitivo-comportamental de maneira descomplicada para te ajudar a atender com confiança e fidelizar os seus clientes. No vídeo anterior, aqui do canal, eu falei sobre as dificuldades que as mulheres têm de cobrar e eu mencionei algumas crenças disfuncionais que a gente carrega. Uma delas está relacionada justamente a esse medo de reajustar. E eu quero trazer isso de uma forma bem pessoal, porque eu passei por isso também. Eu tinha esse medo, aquele medo real de mandar a mensagem atualizando os valores. Ficava na minha cabeça um monte de pensamentos automáticos. E se o meu cliente achar caro? E se ele achar que eu estou sendo muito gananciosa? E se ele simplesmente sair? Esses pensamentos eram tão fortes que acabavam paralisando a minha ação. A gente fica naquele lugar de adiar, de protelar e no fim de não fazer. Mas aqui vem uma coisa importante que eu quero destacar. A gente, na maioria das vezes, não está falando de aumentar um valor de maneira arbitrária. A gente está falando sobre reajustar. Reajustar é diferente. Tudo e todos os serviços que a gente consome, eles se reajustam. Nossa conta de água reajusta, a internet, o aluguel. E por que a psicoterapia não iria reajustar? Porque a gente tem essa crença de que a psicologia é vocação, que é sobre ajudar e que cobrar é muito ganancioso. Então, quando eu finalmente tive a coragem de mandar aquela mensagem atualizada com os valores, sabe o que aconteceu? Nada. Literalmente nada de ruim. Nenhum cliente reclamou, nenhum cliente saiu, nenhum cliente me xingou. Absolutamente nada do que eu imaginava que poderia acontecer, aconteceu. E aí a gente começa a questionar aquele pensamento automático inicial. Se nenhum cliente reclamou, se nenhum cliente saiu, isso significa que o meu medo era baseado em quê? Em evidências? Não. Era baseado naquelas crenças que nós fomos ensinadas. Era baseado naquela culpa que a gente carrega por estar cobrando por um serviço que a gente oferece. E aqui a TCC também pode nos ajudar. A gente identifica o nosso pensamento automático, a gente questiona, a gente busca evidências e a gente percebe que muitas vezes estamos criando um cenário catastrófico na nossa cabeça que não corresponde à realidade. Agora, eu quero te ensinar como fazer isso de uma forma profissional e de uma forma segura. A chave é avisar com antecedência, não fazer surpresa. Quando você sente que é hora de reajustar, escolha uma data e comunique isso com pelo menos 2 semanas de antecedência. Isso dá tempo para o cliente processar a informação e não ver isso como um choque, além de se organizar. A mensagem pode ser algo simples e direto. Você pode dizer: olá, eu gostaria de informar que a partir de tal dia, o valor da sessão passará a ser tal. Esse reajuste ele é realizado anualmente e acompanha a inflação e os custos do meu consultório. Pronto, claro, objetivo profissional. Não precisa justificativa elaborada, não precisa pedir desculpas. É uma informação. Alguns clientes podem vir a questionar isso na sessão e está tudo bem. Você está preparada para aquela conversa. Você explica que é um reajuste normal, que todos os serviços fazem isso e que você continua oferecendo a mesma qualidade. E quando esse cliente chegar na próxima sessão com um novo valor, ele vai provavelmente pagar normalmente, porque ele confia em você. Porque o valor que ele paga não é o que motiva ele estar ali. O que motiva é o resultado que você tem com ele. Então, quando você está naquele lugar de medo de reajustar,
é importante que você se faça algumas perguntas. Qual é a evidência de que o meu cliente vai reclamar? Qual é a evidência de que ele vai sair? Ou estou apenas assumindo baseado em um medo que não tem base real? Porque na minha experiência, quando eu tomei ação, apesar do meu medo, as coisas funcionaram. Os clientes continuaram ali porque eles gostavam de fazer terapia comigo e porque confiavam no meu trabalho, e um reajuste não vai mudar isso. E tem mais uma coisa que eu percebi. Quando a gente fica nesse lugar de não reajustar, a gente está perpetuando aquele ciclo que eu já falei anteriormente. A gente continua ganhando menos, a gente continua alimentando a crença de que psicologia não é um negócio. A gente continua deixando de investir no nosso consultório, na nossa formação, porque no final das contas a gente não tem recursos. Então, reajustar não é ganancioso. Reajustar é cuidar de você, é validar o seu trabalho, é reconhecer que você oferece um serviço de qualidade e que você merece ser remunerada adequadamente por isso. E também é quebrar esse ciclo que a gente mencionou antes. Então, se você está com medo de reajustar, saiba que esse medo é legítimo, mas ele não é verdade. A evidência provavelmente não vai confirmar aquilo que você está imaginando que vai acontecer, ok? Então, faça esse movimento, aproveita que estamos aí chegando no próximo ano, utilize algum critério para fazer esse reajuste, mas faça. Espero que você tenha um excelente ano aí de consultório, considerando que eu estou gravando esse vídeo em dezembro de 2025. Um abraço para você, deixa aqui nos comentários qual é a sua experiência com reajustes e a gente se vê no nosso próximo vídeo.